Oi, sétimo ano. Vamos lá, né? Estrear nossa apostila de número 4. Então, primeira aula da apostila 4. E se você não pegou, vai lá buscar que a gente vai dar início, né? Então, módulo 26 e acompanha aí na página 270. Esse módulo agora, o módulo 26, olha, é sobre um novo grupo, né, de seres vivos e seres vivos bem conhecidos, tá? A gente vai falar dos anfíbios. Anfíbios e sua vida dupla. Então, evidências, né, indicam que cerca de 430 milhões de anos atrás já existiam as microflorestas de briófitas no ambiente terrestre, como a gente já estudou, né? Elas foram inicialmente ocupadas por vários artrópodes, então aranhas, escorpiões, centopeias. E aí a gente também viu, a gente já estudou que mais tarde, tá, mais ou menos aí 400 milhões de anos, libélulas enormes, entre outros insetos voadores, também ocupavam o ambiente terrestre que apresentava ainda floresta de pteridófita, tá? Então aqui nessa imagem você tem um aspecto de um possível cenário das florestas de pteridófitas, das quais os primeiros anfíbios conseguiam viver tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. Olha o título: Anfíbios e sua vida dupla. Então, nesse cenário, os primeiros animais vertebrados a ocupar o ambiente terrestre foram os anfíbios, né? Que em grego quer dizer duas formas de vida. Eles receberam esse nome, certo? Anfíbio, justamente por quê? Porque eles possuem dois estágios de vida com características muito diferentes, né? Então, olha só, a fase larval, que é aquática, e a fase adulta, que ela é aquática ou ela é terrestre e aquática, tá bom? Então, entre os anfíbios atuais, nós temos, olha só, quem são esses representantes, né? Sapos, rãs, pererecas, salamandras, e a gente vai estudar todos eles. Agora, como que se deu essa evolução no ambiente terrestre, tá? Análises de fósseis com cerca de 400 milhões de anos indicam que os primeiros anfíbios surgiram quando os peixes já dominavam os ambientes aquáticos. A ocupação do ambiente terrestre úmido pelos anfíbios se deu no cenário que a gente viu ali, né, aquela imagem com pteridófitas, libélulas, né? No entanto, para que isso pudesse acontecer, certo? Algumas características foram selecionadas por esse grupo de animais ao longo da evolução. E o que a gente sabe até então? Que a maioria dos peixes não sobrevive fora da água por muito tempo, certo? Por quê? Porque ele não consegue respirar no ambiente terrestre, também não consegue se movimentar. Isso a maioria dos peixes, tá? Só que há evidências de que os peixes ancestrais dos anfíbios só conseguiram se aventurar fora da água depois de adquirir ao longo de muitas gerações habilidades muito importantes. E quais seriam essas habilidades, né? Quais as capacidades que eles começaram a ter? Então, respirar no ambiente terrestre e também locomover-se na superfície terrestre, já que os peixes que dominavam o ambiente aquático não poderiam ficar na superfície, né, mais seca, porque eles não conseguiam fazer isso, então os ancestrais desses anfíbios tinham que ter essas duas capacidades, certo? Então, evidências indicam que a respiração no ambiente terrestre tenha sido possível com o surgimento de pulmões nos peixes ancestrais. Nós vimos, né, tem um grupo de peixes que apresenta pulmões, né? Então, acredita-se, né, por conta dessas evidências, é que acredita-se que esses peixes com pulmões conseguiram, né, dar origem, de alguma maneira, a esses anfíbios que conseguiam agora viver exclusivamente num ambiente, exclusivamente não, né, mas ter um pouquinho mais de independência com relação à água, né? Em relação à locomoção, admite-se que as pernas, que agora ele precisa se locomover, né? Evoluíram de nadadeiras lobadas de peixes muito parecidos com os atuais selacantos, quando esses ancestrais ainda viviam apenas na água. E olha,
A filogenia, né, que já foi apresentada para vocês no módulo 25, ela mostra que a característica 4 pernas surgiu nos ancestrais dos anfíbios atuais, ok? Bom, chegamos na nossa primeira atividade, certo? E aí, olha só, vamos ler para compreender, né, o que precisa ser feito. O peixe saltador do lodo, que está na imagem ao lado, né? Ele é encontrado em mangues das costas da África, em Madagascar, no Sudeste Asiático, em várias ilhas do Pacífico e no norte da Austrália. Esse pequeno animal, com aproximadamente 15 centímetros de comprimento, vive mais tempo fora da água do que dentro e consegue se apoiar e se arrastar em substratos, dar saltos e subir em árvores com suas nadadeiras anteriores que funcionam como ganchos. Para respirar, ele enche de água suas brânquias, renovando esse líquido de tempos em tempos. Tendo em vista que os primeiros anfíbios puderam ocupar mais efetivamente o ambiente terrestre úmido do que hoje conseguem os peixes saltadores do lodo, compare as adaptações que possibilitam aos anfíbios essa ocupação com as estruturas que esses peixes possuem. Então, não conseguiu entender? Dá uma lida novamente. Dá uma lida, né? Porque eu que li agora, mas você dá uma lida nesse texto, tá bom? Vê quais características esse peixe do lodo tem, certo? E aí compara. Compara com os anfíbios. Como que os anfíbios conseguiram, então, ocupar esse ambiente terrestre com essas estruturas, ok? E aí, vamos seguir, ó. Quem são os anfíbios atuais? Eu até falei um pouquinho, né? Então, os anfíbios atuais, hoje em dia, são só 3 grupos, tá? Porque ao longo da história evolutiva, vários grupos surgiram, mas muitos foram extintos, tá? Então, hoje em dia, nós temos apenas 3 grupos. Quais são? O grupo das salamandras, tá? O grupo das cecílias e o grupo dos anuros. Mas aí você já percebeu que, entre parênteses, tem características, né? Que dividem esses grupos. Então, as salamandras, elas são anfíbios com patas curtas, tá bom? E também tem cauda, tá? Cecílias não tem patas, nenhuma patinha. E os anuros são os sapos, os rãs e as pererecas, que você conhece bem, né? Tem patas posteriores, né? As patas de trás são grandes, só que na fase adulta eles não apresentam cauda, certo? Então, essas são as características físicas que diferenciam esses 3 grupos. Agora, são diferentes na aparência? São, claro que são, por isso são divididos. Só que tem pelo menos 2, tá? Pelo menos 2 características que estão presentes em todos os anfíbios atuais. Precisa saber, vamos lá. São carnívoros quando são adultos, mas na fase larval eles podem ser herbívoros, mas na fase adulta todos eles são carnívoros. Qual outra característica? Realizam grande parte de suas trocas gasosas, e quando a gente fala troca gasosa, é respiração, certo? E essas trocas gasosas ocorrem pela pele, tá? E normalmente você vai perceber que os anfíbios, eles têm uma pele bem úmida, uma pele fina e permeável. E aí isso vai facilitar que essas trocas gasosas ocorram. Lembra? Precisa trocar o oxigênio pelo gás carbônico. O oxigênio precisa entrar no corpo do animal e o gás carbônico precisa sair, tá? Mas tem mais uma característica também que todos os anfíbios apresentam, é que eles dependem da água para reprodução, tá bom? Por isso que eles são animais que vivem no ambiente terrestre, mas eles precisam viver mais tempo, né? Principalmente na reprodução, próximo à água, tá? E aqui a gente vai ter, ó, quem são esses anfíbios, né? Vamos conhecê-los, né? As salamandras, olha só. A maioria das salamandras é completamente aquática. Algumas são terrestres, com a fase larval aquática. A salamandra da Amazônia, que é essa que está na imagem, ela mede de 6 a 10 centímetros quando adulta. E é um exemplo de espécie terrestre encontrada no Brasil, tá? Muitas vezes você pode olhar e falar assim, ah, professor, isso daí parece uma lagartixa, não é uma salamandra não, tá? Toma cuidado com essa aparência, tá? Olhando assim, de relance, batendo o olho, até parece mesmo, né? Mas, repara num detalhe, tá? Esse animal, a salamandra,
ela é um anfíbio, por quê? Porque a pele é úmida, tá? É uma pele que brilha. Então, esse brilho que essa pele mostra pra gente, esse brilho indica que é uma pele úmida, tá? E aí, se você for reparar com mais atenção em uma. Esqueci o nome dela agora, acabei de falar, gente. A lagartixa é mais sequinha, né? Não tem brilho, tá bom? Então isso é diferente. Lagartixa pertence a um outro grupo que nós vamos ver para frente, tá? Salamandra é um anfíbio, certo? Tem uma pele úmida, por isso essa pele é brilhante, tá bom? Outro animal representante dos anfíbios são os sapos, certo? Então, como a maioria, né, que tá na imagem, igual tá na imagem acima, eles têm em média aí 10 centímetros de comprimento, tá? Só que são muito parecidos, né? Sapos, rãs, pererecas, né? Mas de qualquer maneira, eles têm pernas grandes, as pernas de trás são grandes e são adaptadas ao salto, tá? Isso auxilia na captura de suas presas. Quais são? Lembra que eles são carnívoros? Então eles podem comer insetos, aranhas, minhocas, tá bom? Outro animal aí do grupo dos anfíbios, Cecília, tá bom? Que a gente também conhece como cobra cega. Mas olha, não são cobras, certo? Não são cobras. São anfíbios sem patas com aparência de cobra, que vivem enterrados em locais úmidos, como folhagens de florestas e de plantações ou à beira de riachos. Raramente saem de dentro do solo e seus olhos praticamente não possuem mais função, sendo recobertos por escamas ou por um osso, tá? Esses animais podem atingir aí, ó, 1,5 m. E de novo, repara no corpo que é todo brilhante, indicando que é um corpo úmido. E por fim, olha só, bem bonitinha, nós temos aí uma rã, certo? De aproximadamente 6 centímetros. Mas o detalhe que eles estão colocando pra gente é o quê? As almofadinhas, tá? Olha aí nas patinhas dela, né? Então, as almofadinhas com capacidade adesiva nos dedos das patas de uma perereca a tornam capaz de grudar, né, entre aspas aí, né, em várias superfícies. Assim, ela consegue subir facilmente em troncos de árvores e arbustos, que são seus habitats preferidos. Algumas espécies, além de saltar, conseguem caminhar e, se preciso, nadar, tá? E aí, essa rasinha que tem 6 centímetros. E aí, a gente vai para uma parte muito importante sobre os anfíbios, que é o quê? Reprodução. Lembra que esse animal precisa de água para se reproduzir, certo? Então, primeiro, no acasalamento desses animais, o macho canta para atrair a fêmea, certo? Isso geralmente acontece à noite, porque os anfíbios têm hábitos noturnos, e cada espécie tem um som característico, né? Tem um canto característico, que vai fazer o quê? Vai permitir que o macho atraia a fêmea da mesma espécie, tá? Então, se você de repente estiver próximo a um lago ou um rio de noite, provavelmente você vai escutar, né, a cantoria deles aí. Agora, como que é o ciclo desses anfíbios, né? Então, aqui nós temos um sapo, né, característico aí, ou rã, ou perereca. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença, tá bom? Então, ó, nós temos aqui o macho e a fêmea, certo? Mas você está percebendo que tem alguns números, por quê? Porque o ciclo reprodutivo dos anfíbios possui estágios, tá bom? É feito por etapas, tá? Então, vamos lá para o primeiro. Depois do encontro do macho e da fêmea, ocorre a junção dos seus gametas. E quando a gente fala que ocorreu união do gameta masculino com o feminino, a gente fala em fecundação, certo? Só que, olha só, o encontro dos gametas é na água, tá? Na água. Então, a gente fala em fecundação externa. A fecundação ocorre fora do corpo da fêmea. A fecundação ocorre na água, tá? E aí, formam-se os ovos, certo? Então, você tem aí o estágio 2, muitos ovos postos na água. Estágio 3, dentro desses ovos, né, o embrião vai se desenvolver, certo? E aí, esse ovo vai se desenvolver e vamos para o estágio 4, fase larval. Vai nascer um
sapinho, só que ele tem um outro nome, lembra? A gente chama ele de girino. E ele é totalmente diferente do sapo adulto. Olha ele aí. Parece um peixinho, né? Então, vai passar agora, esse animal, ele vai passar por um processo chamado metamorfose, certo? Onde? Olha o adulto tem patas, o adulto não tem cauda. Então, o corpo precisa passar por uma mudança radical, né? Nós chamamos isso de metamorfose. E aí, olha, a cauda, ela vai começar a regredir, tá? E vão começar a aparecer as pernas. Olha aí um girino em transformação, né? Ele já agora é um anfíbio mais jovenzinho, né? Não podemos mais chamá-lo de girino, porque ele já agora ele apresenta algumas estruturas aí que já formaram com as patas, né? Aí tem um anfíbio jovem, que é a cauda regredindo por completo até se transformar no anfíbio adulto. Mas precisa ficar muito bem lembrado que os anfíbios, né, para poder chegar até a fase adulta, eles passam por 2 eventos muito importantes, né? Que é o quê? A fecundação externa e a metamorfose, tá? Então, mais um pouquinho sobre essa questão de reprodução, olha só, as estratégias de reprodução em anfíbios. Então, dependendo da espécie, os anfíbios apresentam estratégias diferentes para cuidar dos seus ovos e dos girinos. E as imagens estão mostrando, né? O macho e a fêmea de sapos podem, por exemplo, liberar seus gametas na água, onde ocorre a fecundação e a formação de ovos. A água, olha que importante, protege os ovos contra possíveis predadores e evita que desidratem. Outra estratégia é empregada por algumas pererecas, certo? Olha a figura 2 aí, né? Do meio. Essas pererecas, elas colocam seus ovos em cima de folhas que estão próximas ou acima da água. Os girinos formados, né, rastejam até a água ou caem nela e lá completam sua metamorfose. Mas tem, olha, uma terceira estratégia. E esse é bastante curioso, né? É o caso de algumas espécies que carregam seus ovos presos ao corpo, até que os embriões estejam desenvolvidos o suficiente para sobreviver sozinhos. Então, mesmo sendo um grupo, né, que tem lá uma reprodução externa, uma fecundação externa, que depende da água para esse desenvolvimento desse embrião, olha, cada um tem uma estratégia um pouquinho diferente, né? Tem mais, essas daqui são as mais curiosas, tá bom? E aí, olha só, mitos e verdades sobre os anfíbios. Tem muitas coisas que a gente já ouviu e precisam ser esclarecidas, né? Mito, olha só. Sapos espirram veneno nos olhos das pessoas. E aí, olha só. Verdade. Olha que perigo, mas presta atenção, tá? Apenas alguns sapos possuem glândulas produtoras de veneno nas costas. Olha o desenho aí. Agora que vem o interessante. Esse veneno que os sapos podem possuir, sim, somente é liberado quando a glândula é pressionada. Então, olha o exemplo. Quando um predador, como uma cobra, abocanha o sapo, ou seja, quando o sapo se sente ameaçado. Nesse caso, o contato com veneno pode causar irritação. Então, não é porque tem um sapo passando do seu lado que ele vai esperrar veneno em você, tá? A não ser que você, sem querer, pisou nele, pressionou essa glândula. E aí, poxa vida, muito azar, né? Porque a gente tem que observar onde vai pisar, certo? Então, são acidentes. O sapo não vai liberar esse veneno porque ele quer, não. Só se ele for pressionado, tá? Outro mito, olha. Sapos lançam urina nas pessoas, cegando-as. Olha, verdade. Mas vamos analisar de novo a situação, ó. Quando alguns sapos são pressionados, acabam esvaziando sua bexiga e liberando a urina em seu inimigo, que, assustado, acaba por deixar o sapo escapar. De novo, precisa ser pressionado. Mas olha a continuação. Essa urina, porém, não cega, tampouco mata, certo? Então, é só não mexer com esses animais que não tem problema nenhum, deixa ele viver sua vida tranquilamente e ele não traz ameaça nenhuma para a gente. Agora, ameaça mesmo, olha só,
são os anfíbios que passam, né? Então, quais são as ameaças que os anfíbios podem sofrer, tá? Os anfíbios, eles são animais muito sensíveis a mudanças no ambiente, tá? Então, olha a primeira ameaça aí, destruição dos ambientes naturais. Então, esse ambiente em que esse animal vive, tá? Se tiver destruição, vai acontecer o quê? Suas populações, né, o grupo de anfíbios vai ter um declínio, né? Eles vão reduzir, vão ter cada vez menos representantes deles. E aí pode causar o quê? Extinção, tá? Então, quando se retira alguma árvore da mata, só um exemplo, né? A sombra e a umidade no solo, elas ficam reduzidas. E aí, muitas vezes, destrói o habitat dos anfíbios. Lembra que eles são animais que precisam de ambientes mais úmidos, porque a pele é úmida, né? Como ele faz as trocas gasosas, a pele precisa sempre estar úmida. Ele não pode ficar exposto por muito tempo ao sol, que ele resseca. E se ele ficar com a pele mais seca, ele não consegue fazer as trocas gasosas. Isso significa o quê? Menos oxigênio no corpo. Consequentemente, ele pode morrer, né? Outra ameaça, claro, né? Poluição, né? A poluição também ameaça os anfíbios. Agora, substâncias tóxicas presentes em rios e lagos poluídos, né, que essa substância tóxica pode ser um pesticida, tá? Podem ser absorvidas pela pele. E a pele do anfíbio, de novo, ela é fina, ela é permeável. E esses poluentes diminuem a taxa de sobrevivência das larvas. E muitas vezes, olha que tristeza, causam má formação, tá? Você tem aí uma larva de anfíbio onde ele tem uma má formação na pata, por conta de substâncias tóxicas que foram liberadas na água, e isso causou, sim, um crescimento inadequado, tá certo? Mais uma ameaça aos anfíbios, mudança climática, né? Então, as mudanças climáticas em nosso planeta também podem ser responsáveis pela diminuição das populações e até mesmo pela extinção de espécies de anfíbios. Aí nós temos um fungo, tá bom? Que é parasita de pele de anfíbios e, claro, causam doenças, né? E esse fungo, ele tem se proliferado em decorrência do aumento da temperatura do planeta. Olha que triste. O aquecimento global faz com que um fungo se reproduza mais. E aí a gente pode falar, nossa, isso é bom. Não é bom não, porque esse fungo em especial, ele é parasita da pele do anfíbio. E aí pronto. Parasitou a pele, vai trazer doença e, consequentemente, morte. Mais uma ameaça. Essa daqui talvez seja um tanto difícil da gente achar que vai causar algum dano, mas olha, introdução de espécies exóticas invasoras. O que é isso? Eu viajei, né? Achei um anfíbio muito legal para vender num outro país, num outro estado, e trouxe. Eu estou fazendo uma coisa que é legal, né? Legal porque eu comprei, eu tenho direito sobre ele, eu comprei lá com carteirinha, tudo. Nossa, estou fazendo tudo certinho. Tá não, tá não. Se aquele animal, né, não faz parte da nossa flora, da nossa fauna, da nossa natureza, da nossa diversidade, ele pode causar um desequilíbrio ambiental, tá? Então, você tem que criar animais, plantas, seja o que for, da nossa natureza, né? Representantes encontrados aqui, não trazer de fora. Por mais que você ache que está fazendo uma coisa muito legal, não pode. Aí a gente chama isso de espécie exótica invasora. E um dos melhores exemplos com relação ao anfíbio é o da rã touro, tá bom? E a gente sabe, as rãs podem ser utilizadas como alimento para o ser humano, certo? E a rã touro, olha aí, ele é uma espécie norte-americana. E por ser criada em ranários em todo o mundo para esse fim, acaba sendo introduzida como uma espécie exótica invasora, certo? Ela tem mais carne, se reproduz mais fácil, facilmente encontrada na América do Norte. Aí trouxeram para o Brasil. Qual o problema? Ela acaba se alimentando de animais que competem com as rãs daqui.
né? E aí ela se destaca, ela se reproduz bem, mas e a nossa diversidade de rãs acaba sendo afetada por conta dessa invasora, tá? Caso ela seja lançada aí no habitat. E muito facilmente esses animais são lançados no habitat, porque os criadores acabam algumas vezes perdendo o controle ou decidindo não criar mais, solta na natureza, né? Só que aí no que solta na natureza, pronto, o desequilíbrio tá feito. Aí, vamos para a atividade de número 2, certo? Onde você tem uma filogenia. Então, consulte a filogenia abaixo, que mostra o provável parentesco evolutivo dos anfíbios e responda. Quais são os grupos mais aparentados entre si? Justifique sua resposta. Na pergunta 2, nós temos assim, olha. Uma determinada população de anfíbios da Mata Atlântica foi monitorada por um grupo de pesquisadores durante vários anos. Notou-se que essa população diminuiu muito nos últimos anos e que vários anfíbios nasceram com má formação, como braços e olhos em posições erradas. Olha a pergunta: qual o provável motivo para os danos sofridos por essa população? Então, foi falado, é só responder. Você também vai fazer, olha só, os testes, certo? A tarefa de casa, que são duas questões, e atividade complementar. Agora, olha só, você que está aí me escutando, e quando for resolver o exercício, você vai perceber que a atividade de casa de número 1, presta atenção, a atividade de casa número 1 é para fazer um cartaz. E aí, com pelo menos uma ilustração. E você pode recortá-la de alguma revista ou desenhá-la. Não utilize imagens impressas da internet. E o texto que você incluirá nesse cartaz deverá responder a seguinte questão: na evolução dos vertebrados, o que significou o surgimento de nadadeiras lobadas, de pulmões e de mandíbulas? Vamos mudar, tá? Vamos mudar essa resposta agora. Você vai fazer um cartaz? Sim, mas você vai fazer para me disponibilizar pela internet, tá bom? Então eu vou mandar para vocês um link lá no Maestro, tá bom? Com as novas orientações, com as adaptações agora para o momento que nós estamos vivendo, vai realizar e vai me entregar, tá bom? Mas eu vou passar as informações com vocês com mais calma na nossa aula online, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima aula nossa.